Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Juliano na área aí. E pessoal, a gente vai dar continuidade aos nossos assuntos que nós estávamos vendo na aula passada, né? Temos aqui inclusive o mesmo título das nossas aulas, que é Nacionalismo e Revolução. Esse é o título que a gente encontra no material didático de vocês. Portanto, eu vou utilizar para que você consiga se localizar melhor, né? E nas aulas passadas, galera, nós estávamos falando sobre as chamadas ideologias do século XIX. Né? Nós falamos então sobre o liberalismo, falamos sobre o socialismo utópico e científico, comunismo, falamos sobre darwinismo social, falamos sobre muitas coisas. Né? O século XIX é um século muito rico, né? Um século que você vai ter o desenvolvimento de muitos movimentos artísticos, de muitos movimentos ideológicos, né? Pensamentos científicos, muitos deles também equivocados, como o caso que nós vimos lá do darwinismo social, que legitimava o racismo, que buscava legitimar, justificar cientificamente por que o branco era superior ao negro. Né? Lembra que a gente viu isso na aula passada? E também, claro, mais pra frente a gente volta a falar sobre darwinismo social quando nós formos trabalhar o imperialismo dos europeus, o domínio dos europeus sobre os povos do continente africano. Certo? Vamos lá? Nessa nossa aula, o que a gente vai ter então, pessoal? É uma aula extensa. É uma aula que te vai prender por muito tempo. Só que não é chato, porque você vai ver como a quantidade de coisas bacanas que a gente vai ter, a riqueza que a gente vai ter aqui, tá? Vejam, nós vamos retomar alguns aspectos importantes da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, tá? Vamos retomar o contexto histórico do século XIX e qual é o objetivo, qual é o nosso objeto de estudo específico que a gente vai ter para essa nossa aula de agora. A Revolução de 1830. Galera, na verdade são revoluções que ocorrem em 1830, mas o nosso foco aqui vai ser a Revolução de 1830 que vai ocorrer na França. Tudo bem? Se você for pesquisar aí no YouTube ou em outros materiais didáticos, você vai perceber que existem algumas outras revoluções em 1820, já como, por exemplo, no caso da França. Tá? Então aqui é uma outra coisa, ok? Aqui é um foco específico nas revoluções da França. Beleza? Vamos lá? Vejam só, galera. A gente precisa retomar, tá? São revoluções. O nosso objetivo é chegar às revoluções liberais de 1830. Só que primeiro você tem que ter um contexto, primeiro você tem que se localizar temporal e espacialmente para poder compreender isso aqui. Vamos lá. A França passou por uma história bastante interessante, com muitas coisas também, né? Primeiro, lembra que a gente tem até o século XVIII, até 1789, que é quando nós temos a tomada da Bastilha, né? O antigo regime funcionando. Quais as características do antigo regime? Vem comigo aqui. Absolutismo, sociedade estamental e mercantilismo. O que era absolutismo? Era quando você tinha o rei que comandava tudo sozinho. O poder não era dividido, o poder era concentrado nas mãos do rei. Lembra do exemplo clássico, o Luís XIV? O rei Sol, que ele dizia, o Estado sou eu, l'état c'est moi. Ele dizia que tudo dependia dele. Né? Ele era o rei Sol porque tudo emanava a partir dele. Né? Você tem uma sociedade estamental. O que é isso? Uma sociedade dividida em 3 estados. Primeiro estado, segundo estado e terceiro estado. Primeiro estado, clero. Segundo estado, nobreza. Terceiro estado, povão, nós e a burguesia. Tá? E aí a Revolução Francesa acontece por causa que os ideais iluministas que surgem nesse mesmo período são ideais contrários a essa sociedade do antigo regime. Então, aí acontece a Revolução Francesa, os ideais burgueses, os ideais liberais começam a ser colocados em prática, tudo bem? Claro, com todas as contradições que a gente sabe que tem, como no caso do Robespierre, no período do terror, que sai guilhotinando geral em nome da liberdade. Olha a hipocrisia e olha a contradição. Você matar pessoas em nome de defender liberdade. Isso é algo que, né, a gente sabe que existiu, mas a ideia de liberalismo que a gente tem também é muito importante. Beleza? Continuando. Nós temos então o iluminismo como sendo um movimento de reação ao antigo regime. As ideias do iluminismo, lembra? Liberdade, igualdade e fraternidade. Né? O azul, o branco e o vermelho, que você tem nas cores da bandeira da França, até hoje. Professor, e antes como que era? Antes era uma flor de lis que você tinha lá com a bandeira azul com uma flor amarela, tá? Acontece a Revolução Francesa, mudanças burguesas vão ocorrendo, até que chega lá o período do Robespierre, depois o período do Diretório, e como acaba a Revolução Francesa? Acaba com um golpe, chamado Golpe de 18 de Brumário de 1799, feito pelo Napoleão Bonaparte. Perdão. E aqui o Napoleão Bonaparte vai colocar em prática também parte das contradições. Por quê?
O Napoleão Bonaparte, ele vai começar a comandar tudo sozinho. São 3 períodos que a gente tem de governo do Napoleão Bonaparte. Primeiro o consulado, depois o império, o governo dos 100 dias, né? O Napoleão Bonaparte é um cara que era megalomaníaco, ele queria comandar tudo sozinho. Ele queria ser o imperador, né? Por isso que ele vai proclamar o império. Ele era um tirano, um ditador também. Só que ao mesmo tempo que ele era ditador, olha a contradição, ele é também um defensor dos ideais do liberalismo. Em quais pontos? No liberalismo econômico. Ele acha que a burguesia tem que se desenvolver. Ele vai fomentar o desenvolvimento de indústrias na França e nas regiões que ele vai ir dominando, ele vai espalhando as ideias do liberalismo. E olha o ponto importante. Graças a essas ideias que ele vai espalhando na França, as pessoas vão se contaminando com as ideias do liberalismo. E elas vão percebendo que uma monarquia absolutista é algo ruim, uma sociedade estamental é algo ruim, e que uma política mercantilista na economia é algo ruim. Você tem que permitir a liberdade econômica. E agora a gente consegue chegar no que a gente precisa para agora, para a nossa aula de hoje. Disseminação do liberalismo. As ideias liberais vão se espalhando. Tá? Como acaba a era napoleônica? Vejam, período pós-napoleônico, o que a gente tem, pessoas? O Congresso de Viena. O que foi o Congresso de Viena? Foi um grupo de países da Europa que se reuniu, né, para primeiro, com a Santa Aliança, retirar o Napoleão Bonaparte do poder. Após isso, eles decidem que as fronteiras da Europa têm que voltar a ser como elas eram antes da Revolução Francesa. Antes do período napoleônico e antes da Revolução Francesa. Por que eles falam isso? Observa comigo aqui no mapa. Esse mapa que a gente tem aqui é o mapa do Império do Napoleão Bonaparte. Ou eram terras que pertenciam diretamente ao território do Napoleão, ou eram terras que elas eram influenciadas e, como é que eu posso dizer, estados fantoches. Elas eram controladas e totalmente influenciadas pelo Napoleão Bonaparte. Tá? Então, o Napoleão Bonaparte, tudo isso que está em vermelho e laranja, é domínio do Napoleão. Praticamente toda a Europa ocidental é controlada pelo cara. E conforme isso vai acontecendo, ele vai espalhando as ideias de liberalismo. Vejam só, o que o Congresso de Viena vai fazer? Olha esse slide aqui. O Congresso de Viena, ele decide reconfigurar o território europeu como ele era antes da Revolução. E aqui você tem a redivisão do território europeu. Olha a diferença. Aqui você tem o território do Império Napoleônico. Aqui você vai ter o território da Europa pós-Congresso de Viena. Que ela dizia o seguinte, o Congresso de Viena buscava a restauração do antigo regime. Ele queria que o mundo voltasse a ser como era antes da Revolução Francesa. Com uma monarquia absolutista, com sociedade estamental. O que é sociedade estamental? É uma sociedade de privilégios, que dependendo do teu nível de nascimento, você vai se mantendo e você vai tendo uma vida boa. Você vai tendo direitos, né? E isso vai acontecer aqui. Inclusive tem uma relação direta disso com a história do Brasil, que é quando acontece o Congresso de Viena, que os monarcas, os reis da Europa vão voltando ao poder, exige-se, portanto, o retorno da família real que estava aqui no Brasil. Né? O Dom João tinha vindo para cá em 1808, pelo qual motivo? Por causa que o Napoleão ia invadir Portugal. Então, agora que o Napoleão não está mais comandando, o governo, a corte portuguesa pode voltar para a Europa. Tá? E aí acontece que o Brasil é elevado à condição de Reino Unido, de Portugal e Algarves, para que a corte portuguesa continue se mantendo no Brasil. Tá? Olha isso, galera. Olha a quantidade de territórios que a gente vai ter aqui. Né? E aqui as ideias liberais foram disseminadas pelo Napoleão Bonaparte. Tá? Só para a gente voltar aqui nessa parte, nesse contexto que nós temos de desenvolvimento do liberalismo, você vai ter também o desenvolvimento da Revolução Industrial, que surge na Inglaterra, só que nesse contexto do século XIX ela vai se espalhando e vai se disseminando pela Europa. Tá? E com isso os ideais burgueses também vão se espalhando, certo? Então, aqui você já viu perdão, o território do período napoleônico, aqui o território europeu após o Congresso de Viena. Aqui as monarquias absolutistas voltaram a comandar. Agora vem comigo, olha só, você tem países que já passaram por uma experiência liberal, que tem contato com uma economia liberal, com uma sociedade não mais estamental. E agora nós temos o retorno, a restauração de uma sociedade igual aos moldes do antigo regime. Você acha que isso vai dar certo? É claro que não. Só que nesse período nós temos, agora vamos focar na França, né, que é o nosso objeto principal. Nós temos aqui grupos políticos. De um lado, você tem os defensores do antigo regime,
que fala por si só o que esses grupos de defensores do antigo regime queriam. Que a sociedade voltasse a ter uma monarquia absolutista, que você tivesse um rei comandando tudo sozinho com pulso firme, que você tivesse os privilégios novamente do clero, que a Igreja Católica e os nobres tivessem mais direitos do que o resto da população. Você acha justo isso? Claro que não. E agora as pessoas já haviam passado por uma sociedade em que esses privilégios não eram mais colocados em prática. E essas ideias serão predominantes na França até 1830. Tá? Quem você acha que vai defender esses ideais aqui? É óbvio que é a nobreza. Né? Os membros da aristocracia e da nobreza vão defender. Agora um detalhe, que na aula passada eu já comentei. Nobre e burguês são coisas diferentes. Nobreza e burguesia têm valores diferentes. Nobre valoriza a tradição. Nobre valoriza a posse da terra. Burguês valoriza o trabalho. Burguês valoriza o dinheiro. Certo? Inclusive nós temos uma cultura burguesa que vai surgir durante o século XIX, que depois recebe o nome de romantismo. Beleza? Enquanto a gente tem de um lado os defensores do antigo regime, do outro lado a gente tem os defensores do liberalismo. Tá? Quem são os defensores do liberalismo? Evidente, a burguesia, né? E o povo de uma maneira geral, tá? Que vai achar melhor essa sociedade burguesa do que a sociedade do antigo regime. Inclusive, o próprio Karl Marx, no Manifesto Comunista, defende a Revolução Francesa. Olha só, o Marx defendendo a burguesia, porque ele acha que a Revolução Burguesa foi importante. Tá? Então, a burguesia, né, os defensores do liberalismo vão defender liberdade econômica, liberdade individual, todos os cidadãos têm que ter o mesmo direito, é a isonomia, todos devem ser tratados de uma mesma maneira perante a lei. Não é porque você é nobre que você tem que ter um tratamento diferenciado. Tá? E, no meio disso tudo aqui, o que acontece? Na França, nós tivemos o retorno, a restauração da dinastia dos Bourbon. Tá? Você tem então os Bourbon, que são a dinastia que está comandando a França já há algum tempo, né? Dos Luíses, tá? E aqui a gente tem assumindo o trono o Luís XVIII. O Luís XVIII está comandando a França, né? Nesse período você já tem uma constituição que limitava em partes o poder do rei. E o problema, quando o Luís XVIII morre, assume seu filho, o Carlos X. Qual o problema? Na verdade, não sei se o Carlos X é filho do Luís XVIII. Agora que eu me toquei disso. Mas enfim, assume o Carlos X. O Carlos X, galera, vai começar a ser um rei de tendências absolutistas. Agora, olha a máxima que a gente tem nesse período. Toda vez, aqui nesse contexto pós-período napoleônico e pós-revolução francesa, todas as vezes que nós tivermos um rei tentando ser absolutista, um rei com tendências absolutistas e centralizadoras, o povo e a burguesia vão se unir para retirar esse rei do poder. De novo, toda vez que um rei tiver tendências absolutistas e centralizadoras, o povo e a burguesia vão se unir para retirá-lo do poder. Beleza? É isso que a gente vai ter aqui. E então, o Carlos X começa a ser absolutista, a querer mandar em tudo, se intrometer em aspectos políticos demais, em aspectos econômicos demais. Quando ele se intromete em aspectos econômicos, quem não vai gostar disso? A burguesia. Os burgueses são defensores dos ideais liberais. A economia tem que funcionar pela lei da oferta e da procura, e não pela intervenção do Estado, tá? E acontece que essa insatisfação burguesa, nós temos as chamadas jornadas de julho. O que foi isso, galera, dessas tais jornadas de julho? O povo foi para as ruas para lutar, para tentar tirar do poder esse cara, o chamado Carlos X. Por que eles fizeram isso então, pessoal? Porque ele estava querendo mandar demais, estava se intrometendo demais nas decisões, né? E aí esse movimento das jornadas de julho, que acontecem em 1830, por que jornadas de julho? Porque são jornadas que acontecem em julho, evidentemente, né? E então nós temos aqui o Carlos X, que na verdade ele era irmão do rei Luís XVIII, tá? Que assumiu o poder aqui então, e devido a essa insatisfação burguesa que a gente está tendo aqui, o irmão do Luís XVIII, o Carlos X, ele vai ser retirado do poder. Por quem? Pela burguesia e o povo que vão se unir. De novo, pela terceira vez, sempre que um rei for tentar ser absolutista, o povo e a burguesia vão se unir para retirá-lo do poder. E aí nós temos quem vai assumir o poder, né? Dá certo isso, professor? Dá. Aqui você tem, vejam só essa imagem. Vejam como você tem todas as pessoas sendo representadas de uma maneira muito semelhante, pessoal.
Você tem todos eles com a boininha, que é o padrão de trabalhador da época, o padrão de operário. Você não consegue diferenciar idoso de criança, né? Todos estão com uma roupa muito parecida. A ideia de adolescência e de infância é algo muito recente, pessoal. Tá? Não existia roupa de criança. Existia uma roupa de adulto em miniatura que era utilizada pelos adolescentes e pelas crianças. Tá? A moda infantil é algo muito recente, né? Aqui o proletariado, para você entender que as indústrias estão tomando conta do mundo. Se, portanto, as indústrias estão se desenvolvendo, está aumentando o número de pessoas trabalhando nas indústrias. Né? E essas pessoas aqui, não esquece da boininha que eles estão usando. Essas pessoas vão para as ruas apoiando a burguesia para tomar conta do poder. Tá? E aqui nós temos, no ano de 1830, uma imagem feita pelo pintor Eugène Delacroix, essa imagem chamada A Liberdade Guiando o Povo. E essa imagem representa quando o povo francês foi para as ruas em 1830, nas jornadas de julho, para retirar o rei do poder. Então você tem um exército da burguesia lutando contra o exército francês. O que acontece? Eles conseguem vencer, tiram então do poder o rei Carlos X e vai assumir o poder um outro cara, chamado de rei burguês, tá? O rei Luís Felipe I. Vejam só, vamos analisar essa imagem aqui. Perceba, olha o nome da imagem, a liberdade guiando o povo. Quem é a liberdade? Essa mulher que está aqui, de seios de fora. Ela é personificada na figura dessa mulher. Essa imagem possui inúmeros símbolos. Primeiro, você tem uma lei de perspectiva que direciona o teu olhar aqui em cima, direto para a mão dela. O que ela está segurando na mão? A bandeira tricolor, a bandeira azul, branca e vermelha. Aqui nós temos o reestabelecimento da chamada Segunda República Francesa. Quase isso, tá? Então você já tem um símbolo da Revolução Francesa aqui, que é a bandeira azul, liberdade, branco, igualdade, vermelho, fraternidade. Outro símbolo, veja que ela está usando um chapéuzinho, uma boininha de lado, chamado de barrete frígio. Esse é o símbolo que os sans-culottes utilizavam durante a Revolução Francesa. O que mais que a gente tem aqui de símbolo da Revolução Francesa? Aqui atrás, você tem aqui alguns autores que vão dizer que esse prédio imponente lá ao fundo representa a Bastilha, tomada em 1789, né? Essa lei de perspectiva, a gente tem o nosso olhar sendo direcionado. Aqui é a liberdade. Veja que ela está saindo do escuro e trazendo o povo em direção à luz. Veja isso. Todo o resto da imagem é mais escuro. Onde está mais iluminado? Nela. Demonstrando que a liberdade é o ponto mais importante. A liberdade guia o povo. Olha os ideais do liberalismo. Então você está querendo dizer que a liberdade vai tirar o povo das trevas do antigo regime. Olha como uma imagem tem muitos símbolos que a gente tem que entender. Acabou? Ó, se você não tinha conseguido entender a ideia do triângulo, tá aqui, ó. O teu olhar vai ser direcionado dessa forma. O que mais que a gente tem aqui? Que para que a liberdade consiga triunfar, algumas pessoas tiveram que morrer nesse caminho. Ele não está justificando, ele só está demonstrando que isso aconteceu. O que mais que a gente tem aqui? Olha esse moleque aqui. O cara está com 2 pistolas, uma em cada mão, demonstrando a mistura de pessoas que vão participar das jornadas de julho, que não são só burgueses, que são pessoas, são os populares, são camadas comuns da sociedade também. E esse menino está ali também com a boininha dos trabalhadores que a gente viu na imagem anterior. E ele está aqui com 2 pistolas, uma em cada mão. Aqui nós temos também esse outro cara aqui que representa um operário, tá? E esse cara de cartola, vejam ali, tem um maluco de cartola do lado dela, aqui ó, segurando uma arma na mão. Esse é o próprio Eugène Delacroix. Como que a gente sabe disso? Porque depois tem os relatos que ele diz que é ele mesmo, né? E outro, ele está com uma cartola. A cartola simboliza o quê? Já jogou Banco Imobiliário? Ou Monopoly? Qual que é o símbolo? A cartola, que representa o burguês, né? O símbolo, a cartola, representa a burguesia. E ele era um membro da burguesia. Então, você tem ele estando presente, demonstrando participação da burguesia, participação dos homens mais velhos, participação das crianças operárias também, todas marchando em direção da defesa da liberdade. Isso é o que representa, então, as jornadas de julho. E aí, quem vai assumir o poder na França é esse tiozinho aqui, chamado de Luís Felipe I, que na nossa próxima aula a gente vai falar mais especificamente sobre o governo dele. Beleza, galera? Então, as atividades da plataforma sobre esses objetos de estudo já estão disponíveis para vocês. E eu sou o professor Juliano. Até a nossa próxima aula. Tchau!